Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Me chamo Tainá e na videoaula de hoje nós estaremos estudando if e else, ou seja, estruturas condicionais. A tradução literal de if e else é se e se não. Porém, eles são enquadrados em Python dentro de estruturas condicionais. O que isso significa? Deixa eu te dizer em uma definição bem curtinha. Estruturas condicionais são condições que podem ser chamadas de regras que o programa segue para tomar decisões. Por exemplo, se algo for verdadeiro, faça uma coisa. Porém, se não, faça outra. Lembra do se e do se não? Pois é. Se você não conseguiu entender ainda, fica tranquilo, porque a gente vai para o Replit e lá no Replit a gente vai ver um código incrível que vai conseguir te demonstrar certinho o que é if e o que é else e qual a importância do if e do else para todos os programas da linguagem de programação em Python. Bom, algo que eu quero deixar claro é que não existe apenas o if e o else quando o assunto são estruturas condicionais em Python. Você, na verdade, pode usar três tipos: o if, o else e o elif. O elif, você pode usar ele múltiplas vezes ao entorno do seu programa. Ou seja, você coloca um if, você pode colocar diversos elifs e depois um else. O elif é conhecido por colocar mais condições dentro do seu código. Se ainda está muito confuso todos esses conceitos e termos, fica tranquilo, porque agora a gente vai para algum exemplo prático, onde a gente vai pegar o código lá da última aula e dar uma aprimorada nele, utilizando de estruturas condicionais. Te vejo no exemplo prático. Bem-vindos ao exemplo prático. E aí, acha que vão conseguir aprender condicionais? Pois é. Python é uma linguagem de programação gigantesca e abrange diversos temas. Mesmo que a gente tentasse cobrir todos os tópicos, seria impossível de fazer vocês compreenderem todos eles de uma forma rápida e fácil. Nessas videoaulas, nós estaremos apenas pegando conceitos iniciais. Então, se vocês realmente querem programar em Python, recomendo que vocês comecem a desenvolver milhares de programas, que vocês façam muitas pesquisas, até porque Python é uma linguagem de programação extremamente abrangente e você vai conseguir encontrar soluções para problemas que a gente nunca chegaria aqui no nosso curso do Python Rápido. E aí, preparado para aprender if else? Já entrei aqui no Replit, fiz o login e também criei uma nova Replit com o nome if else em Python. Você pode ter percebido que estamos utilizando o mesmo código da última aula. Isso é porque esse código ainda pode ser aprimorado, você sabia? Pois é, esse código está muito bom, porém ele ainda pode ficar ainda melhor, usando condicionais. Preparado? Bom, primeiramente temos que aprender como chamar o comando if e else. Isso é muito simples. Primeiro você vai escrever if, isso tudo em letra minúscula, abrir parênteses e colocar os dois pontos. Lembre-se sempre de colocar os dois pontos. Eles são muito importantes para o if funcionar. E o else também. Se você não colocar esses dois pontos, o seu código vai dar erro. Se a gente colocar aqui o else, nós teremos a função if e else dentro do nosso código. Vocês podem estar se perguntando por que apenas o if tem esses parênteses. Bom, esses parênteses é onde a gente vai definir a condição. No caso, se a gente definir uma condição para o if, a gente não precisa definir outra para o else, porque nós compreendemos que tudo que não cair na condição do if, ou seja, tudo que não condiz com o que foi definido dentro de if, vai cair no else automaticamente. Um exemplo prático seria colocar aqui print você já é um adulto /adulta. E aqui no else colocar print você ainda é uma criança.
qual é a condição que nós temos que colocar no if que vai analisar se a pessoa que inseriu a idade dentro do nosso código é um adulto e que também vai analisar se a pessoa é uma criança. Bom, isso é a idade. Dentro dessas condições aqui, nós podemos usar diversos tipos de fatores ou operadores lógicos. Vamos colocar aqui idade e 18, porque todo mundo que é acima ou tem 18 anos já é um adulto nesse caso. Nós podemos colocar o igual igual, o maior igual, apenas o maior, o menor igual e vários outros operadores lógicos. Eu recomendo que quando o assunto é um operador lógico utilizado dentro do if, você faça alguma pesquisa por fora, se você realmente precisa de mais do que a gente acabou de te apresentar. Porque operadores em if e else eles são diversos e a gente não vai poder estar, infelizmente, cobrindo todos aqui no nosso curso rápido. No nosso caso, a gente precisa do maior igual. Até porque quando uma pessoa tem mais do que 18 anos ou 18 anos, ela já é considerada uma adulta. E todas as vezes que a pessoa ela tiver uma idade menor a 18, ela vai cair aqui no else com o você ainda é uma criança. Vamos executar esse código e ver se ele está funcionando? Bom, qual é o seu nome? Eu vou colocar aqui Tainá. Eu tenho 18 anos. Olá, Tainá. Você tem 18 anos e próximo ano você terá 19 anos. Você já é um adulto/adulta. Bom, vamos colocar agora o caso de uma criança. Qual o seu nome? Maíra. Quantos anos você tem? 5. Olá, Maíra. Você tem 5 anos. Próximo ano você terá 6 anos. Você ainda é uma criança. Tá vendo que legal? Com operadores if e else, a gente pode fazer milhares de coisas e as possibilidades dentro do nosso código são infinitas. Ok, compreendi. Então significa que todas as vezes que eu tiver uma condição, eu posso usar o if e o else. Isso vai fazer com que apenas uma das coisas seja executada. Porém, e se eu quiser que tenha uma terceira condição? Que esteja 3 possibilidades de execução dentro do meu código. Isso é muito fácil. Podemos usar o elif. O elif ele é como um else e o if, porém dentro dele você pode definir uma condição. Nesse caso aqui, vamos definir a condição para identificar um adolescente. E agora nós temos 3 possibilidades de execução. O que eu quero dizer com isso? Que pode ou executar você já é um adulto, pode executar você já é adolescente, ou pode executar você ainda é uma criança. Vamos colocar aqui um adolescente para poder ficar todos iguais. Tá vendo como aqui ele só executa uma das 3 condições? Nesse caso ainda era 2. Isso é porque o if é responsável por justamente escolher qual deles vai ser executado, com essa condição que é definida aqui em cima. O nosso código é executado por linhas, e basicamente ele vai olhar esse if e ele vai analisar. A idade que eu inseri, no caso, o usuário final inseriu, condiz com essa condição? Não? Vamos para a próxima condição. Eles nem executam essa linha aqui do meio, compreendido? Bom, a idade que o nosso usuário final inseriu condiz com essa condição? Não? Então, a gente nem executa essa linha aqui e já vai para essa. Como o else não tem nenhuma condição, ou seja, tudo que não caiu na primeira e nem na segunda condição, significa que vai ser essa condição. Então, ele vai executar essa linha. Entendido? Com essa explicação fora do caminho, que tal a gente executar aqui o código com relação a um adolescente? Vamos lá!
Bom, vamos supor que o meu nome seja Milly e eu tenho 15 anos. Bom, olá Milly, você tem 15 anos, próximo ano você terá 16 anos, você já é um adolescente. Poxa, esse código tá ficando muito legal mesmo, porém sabia que a gente ainda pode aprimorar? Vamos supor que nas situações onde a pessoa é uma criança e um adolescente, nós vamos colocar quantos anos que está faltando para essa pessoa se tornar um adulto. Vamos vir aqui em cima e criar a variável adulto. A variável adulto vai receber as informações 18 menos idade. Isso dará certinho para nós a idade de quantos anos essa pessoa precisa para poder finalmente completar 18 anos. Uma coisa que vocês podem estar confusos é com relação a essas operações que eu estou colocando nas variáveis. Infelizmente, esse é outro tópico que nós não vamos poder estar falando sobre aqui no Python Rápido, já que é um tópico muito abrangente. Porém, eu já te digo, todas as vezes que você precisar realizar uma operação, independente da situação, você vai realizar essas operações assim, ok? Você deve se lembrar que para executar int, você tem que fazer int com int. Você não pode tentar subtrair um int de uma string. Isso não vai dar certo. Sabe por que idade a gente está conseguindo fazer a subtração? Porque aqui no input a gente definiu que esse input é int. Compreendido? Outra coisa muito importante é que você não precisa necessariamente utilizar uma variável sempre. Você pode fazer uma conta que tem apenas as questões de números. Por exemplo, 18 menos 5, 4 menos 2, 4 mais 7. E a lista vai seguindo adiante. A única coisa que eu tenho que te dizer para você se lembrar é que você tem que criar uma variável para armazenar esse resultado para você conseguir exibir ele no console. Tem vários artigos falando sobre isso e o Python é tão abrangente que você consegue fazer todos os tipos de operações. Então, tente ficar de olho nessas questões, ok? Bom, para poder mostrar os anos que está faltando, nós temos que colocar um print. Vamos colocar aqui um print com o F e vamos colocar aqui faltam adulto, abrindo e fechando chaves, porque eu estou colocando o F, anos para você atingir a maior idade. Vamos copiar esse print aqui embaixo. E agora, tanto nas situações onde nós temos uma criança e nas situações onde temos um adulto, essa conta aqui, o número que foi armazenado dentro da variável adulto, será exibida para o nosso usuário final. Vamos executar o código e ver como isso está ficando? Vamos supor que o meu nome seja Zack. Eu tenho 9 anos. Olá, Zack, você tem 9 anos. Próximo ano você terá 10 anos. Você ainda é uma criança. Faltam 9 anos para você atingir a maior idade. E aí, gostou desse último código? Muito legal, não é mesmo? Agora, a videoaula de If e Else vai ficando por aqui. Vejo você na próxima. E aí, gostou de aprender sobre If e Else? Dá uma dor no meu coração não conseguir abranger todos os tópicos sobre Python. Eu sou apaixonada nessa linguagem de programação, porém, para uma videoaula rápida e um curso que promete te ensinar Python em pouco tempo, realmente não vai conseguir entrar em todos os tópicos necessários para se tornar um mestre em Python. Porém, eu tenho certeza que estamos te dando os caminhos para fazer as pesquisas corretas sobre como resolver os bugs que futuramente poderão aparecer nos seus códigos. Sem contar que estamos te dando uma boa base para você se tornar um programador de nível bem médio em relação a Python. Você vai conseguir realizar diversos programas só com o conteúdo que estamos te fornecendo. Sem contar que você vai até conseguir resolver
desafios propostos por outras pessoas no meio da internet. Bom, a videoaula de IF e ELSE vai ficando por aqui. Prática sempre traz a perfeição, então lembre-se de pegar todos os códigos que são apresentados aqui em aula e tentar fazer os seus próprios programas a partir deles. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!